Boa tarde. Bom, estamos continuando com nosso curso de Física de Plasma, já o tópico 8, ondas eletromagnéticas. No tópico de hoje, a gente vai falar de equação de onda, solução para ondas planas, movimento harmônico, polarização, fluxo de energia e velocidade de grupo. Todo esse tópico está no capítulo 14 do livro de Bittencourt. Lembrando que no tópico anterior já nós falamos, era o tópico 7 de equações da magnetodinâmica e algumas aplicações. Esse tópico dessa aula já eu deixei disponível também como aula gravada. Bom, continuando com o nosso tópico 8, inicialmente vamos definir o que é a equação de onda. Para definir a equação de onda é necessário a gente de novo escrever as quatro equações de Maxwell, certo? Nós estudamos bem as equações de Maxwell, então as ondas, primeiramente vamos estudar aí as ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo. O que significa se propagando no vácuo? Quando você está no vácuo, não tem partículas. Então a densidade de partículas ρ é zero. Então quando a gente coloca aqui a lei de Gauss de eletricidade, que seria a divergência de E é igual a ρ sobre Y zero, como a densidade de corrente é zero, porque está no vácuo, isto seria zero. Tá? A divergência de B é zero, ela continua sendo zero. Aqui não aconteceu nada. E aqui na lei de Ampere, que seria esta última equação, normalmente ela se coloca rotacional de B igual a mi 0 J mais este termo aqui da corrente de deslocamento. Como J é zero, porque se você não tem partículas, então se não tem partículas também não tem corrente, porque para você ter corrente tem que ter movimentos de partículas. Então se você não tem partículas, também não tem corrente. Essa seria a situação do vácuo. E então a gente faz zero isso e a lei de Amperes fica desta forma. E a lei de Faraday, que é esta equação aqui, a terceira, ela fica da mesma forma que foi estudada. A rotacional do campo elétrico é menos a derivada parcial do campo magnético. Essas são as três equações. Agora o que nós vamos fazer é, nessas equações aqui, fazer alguns ajustes matemáticos, usar propriedades vetoriais, e com essas propriedades vetoriais nós vamos conseguir obter a equação da onda. Uma equação de onda tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Como que se faz isso? O sea, vamos ver qual seria a equação que nós vamos chegar aqui. Primeiro, o primeiro que eu posso fazer é aplicar o rotacional aqui nessa equação, na lei de Faraday. Se eu aplico o rotacional da lei de Faraday, vai ficar aqui rotacional do rotacional. Tá? E aqui na direita vai ficar rotacional de B. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, no termo da direita, se vocês percebem, que eu faço? Onde está rotacional de B, eu coloco esta equação aqui da lei de... onde está este rotacional aqui, eu vou substituir aqui nesse termo. E fica esta equação que está aqui. Tá bom? O sinal negativo este continua sendo negativo. E aqui com o rotacional do rotacional vou aplicar uma identidade vetorial. O rotacional do rotacional é, é a, divergência, a divergência da divergência de E, certo? O que acontece aqui? A divergência de E, segundo esta equação, é zero. E aqui menos o laplaciano de E, certo? O laplaciano do campo elétrico. Seria o operador Naula. Lembrando que esse operador Naula é a derivada parcial de x más a derivada parcial de y más a derivada parcial de c. É um vector também. Então você tem aqui o laplaciano de... Quando você multiplica o vetor Naula, o vetor Naula dá um escalar. Este laplaciano aqui, o laplaciano, se você for escrever ele, seria assim, d2 dx quadrado. Ele é um escalar. Você não precisa colocar os vetores unitários separados aqui outro. Tá certo? Esse seria aí o laplaciano. Tá bom? E então, como esto es zero, você lo que tem aqui, laplaciano de igual a esse termo que está aqui, e que acontece este negativo com este, dá aqui positivo. Então você tem aqui a primeira equação. A segunda equação aqui, continuando um pouco mais para baixo, a gente faz um procedimento similar na equação de Ampere-Maxwell. Então, agora, em vez de aplicar o rotacional na equação de Faraday, a gente aplica o rotacional nesta equação aqui embaixo. Eu fiz isso aqui com calma. Olha que o procedimento é muito similar ao caso anterior. Aqui fica o rotacional do rotacional de B, aplico a mesma identidade aqui, vai ficar esta operação aqui, sendo que a divergência de B é zero, olha aqui, e aqui vai ficar o laplaciano de B. E aqui no termo da direita, como fica o rotacional de E, agora o que eu vou fazer é substituir a equação de Faraday aqui, tá? Fica o rotacional de E, a equação de Faraday fala o quê? Que isto é mi 0 e y 0 fica aqui, menos a derivada parcial de B em função de t. Então vocês veem aqui que as duas equações, essas duas equações que estão aqui, esta equação e esta,
tem a mesma forma matemática, certo? É a mesma equação vetorial. A única coisa que muda é que aqui nesta equação somente estou falando do campo elétrico e nesta equação somente estou falando do campo magnético. Então, duas equações estão separadas. Uma coisa interessante aqui que vai aparecer é que este termo aqui das duas constantes vai se cumprir essa relação, certo? Então, significa que esse termo aqui, você vai ver em alguns lugares que isso se escreve 1 sobre c quadrado. C é a velocidade da luz no vácuo, tá? 300.000 km por segundo. Então eu posso colocar isto dessa maneira, que está aqui. Ok, então eu tenho essas duas equações. Que relação tem essas equações aí com uma onda? Tá? Que é o que eu vou explicar agora. Qual relação tem essas duas equações obtidas a partir das equações de Maxwell com onda? Ou seja, em resumo, as equações, é que acontece que em resumo as equações de onda, tanto quando a gente estuda ondas mecânicas, já seja ondas em um líquido, ou ondas sonoras, ou ondas em uma corda, então a gente estuda que a equação de onda, matematicamente falando, ela escreve desta maneira, certo? Um laplaciano desta função, mas aqui somente que quando você escreve uma forma de onda normal, o que aparece aqui embaixo é uma onda plana, não é a velocidade da luz, é uma velocidade normal, tá? 1 sobre v quadrado, e este aqui é a função de onda, tá? De forma geral é isso. Só que aqui neste caso específico, essas equações têm essa forma, só que agora a velocidade c, esta velocidade é a velocidade da luz. E este psi, ele representa una componente del campo, ya sea el campo eléctrico o el campo magnético. Y la velocidad de propagación de la onda es la velocidad de la luz. Esa velocidad de propagación de esa onda electromagnética es la velocidad de la luz. Entonces, de forma geral, en forma vectorial, lo que a gente obteve aquí, ¿cierto? Son dos ecuaciones vectoriales. Esta ecuación aquí no es vectorial. Fica de esta manera las dos ecuaciones. ¿Cuál es la solución para ondas planas de este tipo de solución? Bueno, en ondas planas transversais, a direção de propagação da onda é perpendicular ao plano da frente de onda. Certo? O que significa isso? Quando você tem uma onda plana é um plano, que a frente da onda é um plano, então você tem a direção de propagação da onda é perpendicular ao plano, ou seja, ao plano de frente, a direção de propagação. É como, imagine, uma onda senoidal em uma corda. Quando você faz assim uma corda, a onda se propaga para frente ou para trás, mas a propagação, que é o movimento da onda na corda, é para cima e para baixo. Significa, se é para cima e para baixo, e a onda se propaga para lá, eles são perpendiculares. Tá? Então, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação, quando estamos falando de uma onda plana transversal. Isto vai acontecer aqui também nas ondas eletromagnéticas. Nas ondas eletromagnéticas, a gente vai ter que o campo elétrico e magnético vão oscilar de uma forma perpendicular à direção de propagação da onda. Tá? Como você sabe qual é a direção de propagação da onda? Para saber qual é a direção de propagação da onda, a gente define esse vetor K, que é o vetor de onda. Tá? Então a gente vai fazer algumas definições vetoriais antes para estudar essas equações aqui com mais detalhes. Primeiramente eu vou definir o vetor de onda, que é um vetor unitário, certo? Lembre que quando eu defino um vetor unitário, sempre que eu defino qualquer vetor unitário, ele vai ser o vetor dividido entre um módulo do vetor. Tá? Então esse vetor K, que é unitário, exatamente seria K, vetor K, sobre o módulo de K. E o vetor, esse vetor sempre será, se a onda se está propagando, ele é perpendicular ao plano, ao frente da onda, neste caso aqui. E aqui a gente faz outra definição. Quem seria o vector eje? Seria o vetor posição de um determinado observador em relação ao plano de frente da onda, certo? A gente tem esse vector eje e estamos colocando ele em coordenadas cartesianas, certo? X, Y e Z. Então, uma coisa interessante aqui, que a gente vai tentar
deixar esse, multiplica o vector k vezes este vector eje, como esto aqui é um produto escalar, o resultado desse produto escalar vai ser uma constante, tá? E essa seria a constante na direção de propagação da onda. A gente vai usar esse eta aqui, esse e, ou esse c grego, nas nossas próximas definições. É como para você definir a direção de propagação de frente da onda, para não ter que usar o vetor e de propagação da onda. Então eu posso expressar ele em função de o vetor unitário vezes esta derivada parcial em função dessa direção z. Z. Porém, a equação 1 pode-se escrever em função de uma variável unidimensional, essa variável c grega. Tá? Então, eu simplesmente o que quero fazer é que aquela equação que eu tinha definido lá, que aqui eu tinha colocado Laplaciano quadrado de u, e este termo ficou igual, certo? Eu simplesmente, quando coloco Laplaciano, eu estou colocando em coordenadas cartesianas em 3 dimensões. Eu queria deixar em uma direção só, que é deixar tudo como uma derivada direcional perpendicular à frente da onda, ou paralelo à direção de propagação da onda. Então, fica esta equação aqui. A solução geral dessa equação que é uma combinação linear de duas funções de variáveis, z menos ct mais z mais ct. Lembro aqui que c é a velocidade da luz e t é o tempo. E isto que está aqui é esse c, lembrando que está relacionado com a posição da onda. Uma coisa interessante aqui que você não pode confundir é que quando está negativo, estou me referindo a uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x, ou desse eixo z. E se está positivo, é que é uma onda que se propaga em sentido contrário, certo? Então, geralmente, quando você tem ondas, você tem sempre essas ondas perpendiculares, elas se propagam ou para a direita ou para a esquerda. A gente está considerando uma direção de propagação só. Ou você tem duas opções, ou ela se propaga para a direita ou ela se está propagando para a esquerda. Então, na verdade, a forma geral é uma combinação linear dessas duas ondas. Uma onda se propagando, esta que está aqui, para a direita. Quando tem um negativo aqui, se propaga para a direita. E quando tem o positivo, se propaga para a esquerda. Certo? Bom, com velocidade c. É a velocidade de propagação dessa onda aí no vácuo. Então, a gente por enquanto vai deixar essa equação aqui. O movimento harmônico, ondas. Então, um caso particular, porque ainda nós não temos nenhuma equação matemática aqui, temos duas funções, mas nós não sabemos que funções são. Então, um caso particular de uma onda plana é uma função de onda harmônica. Quando você fala a palavra harmônica, significa combinação de senos e cossenos. Tá bom? Então, significa que como resultado disso aqui, a gente pode ter uma onda que vai ser A más cosseno de K, que multiplica a C menos CT. Então você vê aqui que apareceu aqui este vector aqui K, em função de um cosseno. Então, geralmente eu posso, se fosse uma onda plana, este seria aqui a equação geral, uma solução de esta equação que está aqui, tá? Uma solução dessa equação é uma forma de onda assim, A cosseno de K z menos ct. Aqui tem uma coisa interessante nessa solução. Aqui o que eu fiz foi que fiz distributiva, kz menos k vezes a velocidade da luz. Quando você multiplica k vezes a velocidade da luz, o resultado é ômega, que é a frequência da onda. Eu uso esta equação, como esta equação depende tanto do tempo como dessa letra C, para eu conseguir fazer um gráfico dela, eu posso fazer duas coisas. Eu quero fazer um gráfico dessa função em função de C ou em função de T. Para isso eu preciso deixar constante uma das variáveis. Então a forma mais fácil de fazer isso é fazendo este T0. Se eu faço T0, este termo aqui é zero.
e vai ficar A cosseno de KZ. E isso seria uma onda, certo? Que a amplitude vai ser A, é um cosseno, não? O cosseno sempre começa aqui acima. E se você vê esse cosseno daqui a aqui, esse seria o período. Só que como não está em função do tempo, o período aqui, eu tenho que, para que isto aqui fique 2π, que é o período, então este vector aqui é K, para entender isso, KZ. Em el caso de certo? Quando isto seja lambda. E aqui quando que todo isso é 2π. Quando isso é 2π, então você tem aqui que K é 2π sobre lambda, certo? Então você tem aqui K 2π sobre lambda. Essa é a distância que está aqui. A mesma coisa eu faço com a equação psi, fixando esta distância em zero. Se eu faço tu zero, todo este termo dá zero, vai ficar A cosseno de omega t. Mas o cosseno de omega t, como cosseno é uma função par, isto é o mesmo que cosseno de mais omega t. Isso não tem problema. E aqui a gente faz uma coisa similar. A gente vai querer que omega t vai ser omega t, t é período, e quero que todo isso seja 2π. Então você tem aqui que chega a expressão que o período é 2π sobre omega. Então que seria o equivalente a este termo que está aqui, certo? 2π sobre k igual a lambda, e aqui 2π sobre omega. São duas expressões que a gente chega aqui, analisando essa expressão. Continuando com o raciocínio nosso, então, em conclusão, eu chego aqui a essa equação lambda é 2π sobre k, 2π sobre o vetor de onda, e o período 2π sobre ômega. O período também é o inverso da frequência. De novo, eu coloco esta expressão que eu sei que o vetor unitário vezes c é esse z. Então, a gente tem na forma de onda aqui A cosseno de kr menos o plano com fase constante será, ou seja, eu quero ver quando que essa fase é constante. Então, kr menos ômega t, que é o mesmo que kz menos ômega t, é uma constante. Se eu faço se eu derivo toda essa expressão em função do tempo, o que vai acontecer? A derivada disto e a derivada na constante é zero. Isto vai ficar zero. E quando eu faço a derivada desse termo aqui, vai ficar o k, que é constante, vezes a derivada de c em função do tempo, menos, quando eu derivo ômega, que é uma constante, a derivada do tempo é 1. Vai ficar só ômega. Então, esse ômega passa para lá positivo e este k passa dividindo. Essa relação que é a derivada de esse c em função de tempo é o que vamos chamar, vai ficar definido sendo a velocidade de fase da onda. Então, a gente define essa propriedade que vai ser importante, que é a velocidade de fase da onda, que é ômega dividido entre k, ou seja, a frequência angular da onda dividido entre o vector de onda. Na verdade, aqui são os módulos, não? Essa função aqui é escalar. E neste caso, quando a onda se está propagando para a direita, você percebe que isto dá maior que zero, ou seja, a onda está se propagando para a direita. Tá? Se eu faço o mesmo raciocínio aqui para uma onda se propagando para a esquerda, com mais aqui, a gente chega aqui, vai ficar isto, só que aqui fica um positivo, e nesse caso aparece um negativo, ou seja, a velocidade de fase seria menor que zero, nesse caso. Então, o mais comum aqui é utilizar a forma de onda harmônica. Então, vamos no conjunto dos números complexos. Então, geralmente, o que se faz, quando você está estudando ondas, como sendo ondas planas, com harmônicos, ou seja, com funções senos e cossenos, a gente, para chegar a um caso mais geral, é não usar cossenos e senos, sino usar este exponencial, que é uma forma mais geral. Por quê? Porque o exponencial, que eu falei na aula passada, esse exponencial que é um Euler a la mais menos i, x, por exemplo, x é uma variável, você sabe que essa é uma função harmônica. Isso se pode escrever sendo cosseno de x mais ou menos, depende aqui o sinal que tem aqui, i seno de x, certo? Então, quando você quer analisar a onda, se você fala, bom, qual é a parte real disso, desse exponencial, qual é a parte real?
a parte real do exponencial é o próprio cosseno. Então, o que a gente faz, por facilidade aqui, é trabalhar com esse exponencial e depois o que faz que ao final, o que você faz é trabalhar com a parte real só dessa função, você vai chegar no caso anterior. Você faz mais porque isso facilita o cálculo matemático na hora que você trabalha com a onda. A gente vai ver isso agora quando nós estamos trabalhando com polarização da onda, tá? Então, esta solução é mais geral, mas que a solução anterior está inclusa, porque na verdade a solução que nos interessa é a solução que seja a parte real dessa onda, que a gente vai voltar no caso anterior. Mas assim facilita bastante o desenvolvimento matemático, colocar aqui um número complexo na forma de onda, tá? Bom, continuando, o que é o que se faz agora? No plano das ondas harmónicas, os operadores, esse operador Naula e este operador derivada parcial de t, são redefinidos, tá? Esta é uma redefinição que se faz desses operadores no plano complexo, tá? Então, no plano complexo, a gente, o operador Naula, será I, lembrando que esse I é raiz de menos 1, é o número imaginário, e esse K é o vetor de onda, e aqui a derivada em função de tempo vai ser menos I ômega, tá? Lembrando que aqui a relação que existe entre ômega e K é a velocidade de fase. A velocidade de fase é ômega dividido entre K. O sea, un módulo de ômega, que é a frequência angular, e um módulo do vetor de onda K. Essa seria a definição da velocidade de fase de uma onda. Então a gente redefine no plano complexo esses dois operadores aqui. Isso vai ser super importante para eu trabalhar um pouco mais com essa equação. Então lo que é feito, que vai me permitir analisar lo que é a polarização das ondas, é eu de novo expressar as quatro equações de Maxwell em função desses operadores, tá? A gente vai colocar as equações de Maxwell em função desses operadores aí. Como que fica isso? Então aqui eu de novo vou ter a reescrever a equação de Maxwell que eu tinha colocado lá em cima no vácuo, tá? Então aqui as duas primeiras ficam muito fácil. Esse operador Naula é IK, como aqui é 0, o 0 entre I é 0, e isso na prática fica K vezes C igual a 0. Uma coisa interessante que já você pode estar deduzindo aqui é que você vê aqui é K produto escalar de K com E é 0. Esto aqui significa que o vetor K é perpendicular com E. É 90 graus. O cosseno é 90 é 0. E aqui na equação da lei de Gauss aqui do magnetismo também é 0. Eu coloco aqui, vai ficar a mesma coisa. Daqui você fala do seguinte: bom, então significa que o vetor K também é perpendicular a B. Ou seja, se o campo elétrico e o campo magnético estão me definindo uma onda eletromagnética e K é o vetor de propagação, dá para ver aí que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares à onda. Ou seja, isso indica característica de uma onda transversal, uma onda plana transversal. Quando nós continuamos com o nosso raciocínio aqui na equação embaixo, quando eu substituo aqui ômega, aqui vai ficar na direita I e K. I rotacional de BK nessa equação. E aqui no termo da direita, como tem menos, e onde está a derivada parcial, eu coloco menos I, vai ficar um mais aqui, mais I ômega B. Então este I apaga com esse e fica esta equação, vetor de onda cross B é igual a B. Esta equação aqui, esto que está aqui, campo elétrico, ¿sabes? No, cross E. Esta equação está mais legal todavía. Está falando que o campo elétrico, aqui, de novo eu consigo ter que o campo, o produto vetorial do campo elétrico cross E dá o campo magnético. E daqui era obrigatório que o vetor de onda K e o campo elétrico fossem perpendicular. Então, isso significa que aqui eu posso falar também que então o campo magnético também é perpendicular. Ou seja,
los tres vectores son perpendiculares. O sea, que si yo tengo aquí en un plano un vector E para cima y yo tengo aquí un vector B para acá, eles dos son perpendiculares. Entonces, o vector K está para acá, para direita ou para esquerda, ¿no? Está para acá. Ele tem que ser tanto perpendicular a este como perpendicular a este. Eso significa que los tres van a formar aquí un sistema de electrogiro. Yo puedo estar definiendo aquí un sistema cartesiano, colocando, no sé, X aquí, Y y C. Entonces, ele forma un sistema de coordenadas aquí ortogonal. Los tres vectores sempre têm que ser perpendiculares. Então, fica mais claro que esta relação, então, entre os três vetores, ainda sempre o vetor campo elétrico e campo magnético, eles sempre serão perpendiculares também. Isso é o que eu tenho aqui deste raciocínio. Na outra equação, faço o mesmo raciocínio aqui, afinal fica K cross B menos, aqui aparece um negativo agora, ômega C quadrado. E o campo elétrico. Aqui também dá para perceber que o campo, que K é perpendicular a B e que é perpendicular ao campo elétrico. Então, todo aqui indica lo que estábamos pensando de propagación de la onda, que la onda electromagnética es una onda plana transversal, en este caso. Entonces, voy a apagar todo lo que estaba aquí. Entonces, esta ecuación va a ser usada, vamos a echar ahí. Bueno, esto, lo que está ese texto aquí, lo que yo acabé de explicar de las ecuaciones de Maxwell escritas ahora en función de ese vector. Eso significa que estoy escribiendo as equações de Maxwell no plano complexo, certo? Porém, o campo elétrico e o campo magnético, eles também são complexos. Bom, já a gente viu isso aqui. Estamos trabalhando no plano complexo, então o campo elétrico e o campo magnético também eles serão complexos. Então, eu peço aqui para ver essa relação entre os vetores. É interessante estar vendo aí a figura 4 do Bittencourt que eu tenho em aberto aqui. Essa é a figura 4. Então, isso significa que se vocês vêm aqui, seria como se propaga esses campos eletromagnéticos no vácuo. Então, você vê que o vetor de onda está aqui e sempre o campo elétrico e o magnético eles têm que ser ortogonais. Tá? Tanto você pode ver esta figura como pode estar analisando esta figura que está aqui embaixo. E na figura que está aqui embaixo, eles estão colocando aí que o campo elétrico ele varia só no plano, em um plano, ou está para cima ou está para baixo. Quando ele, aqui você vê que o campo, as linhas que estão verticais, significa que o campo, como estão mais separadas, significa que o campo elétrico vai diminuindo de intensidade até ser zero aqui e invertir o valor. Tá? E aqui em pontinho seria um campo elétrico, um campo magnético que está entrando. Então sempre E cross B, nesse caso aqui E. O ponto significa que está saliendo. E cross B dá que a propagação dessa onda aqui nesse plano seria aqui para frente. E cross B. O vetor K seria aqui para a direita. Tá certo? Então, essa figura aí achei bem interessante mostrar para vocês. Bom, vendo essa figura, agora a gente vai falar de polarização. Polarização da onda. O que significa polarização? Agora nós vamos pegar o campo elétrico. Então eu posso definir aqui o campo elétrico como sendo uma onda plana em função desse exponencial, e o campo magnético também. E onde B0 e E0, estas duas são constantes aqui. Segundo a equação 20, a direção do vetor E é sempre a mesma e a onda é linearmente polarizada. Ou seja, nessa situação aqui, se o vetor de onda é sempre o mesmo, a onda é linearmente polarizada. O que significa linearmente polarizada? Foi o que acabei de mostrar aqui. Esta onda aqui é linearmente polarizada. Se você vê o campo elétrico, ele sempre tem a mesma direção, ou está para cá ou está para lá. Entendeu? Essa onda não se chama onda linearmente polarizada, essa onda não gira, tá? Mas se você tem uma onda que este campo elétrico, como que vamos supor que você pega essa senoide que está aqui no plano horizontal, e se ela está girando, quando se vai movimentando no eixo aqui ao longo da trajetória, se esse campo elétrico ele rota, então a gente tem uma onda
que chama que é circularmente polarizada. Circularmente polarizada é se esse campo elétrico ele sempre mantém a mesma amplitude. Se tem um campo elétrico que sempre mantém a mesma amplitude, é uma onda circularmente polarizada. E se tem um campo elétrico que ele varia a amplitude, seria uma onda elípticamente polarizada, tá? Tanto para E como para B. Tá? Eso es lo que a gente vai ver. Então, o que vamos fazer agora é darle um sentido matemático para vocês verem como é que se faz isso do ponto de vista matemático. Dar um valor dessa onda com um valor de fase e de amplitude para você estar observando esse tipo de polarização. Tá? E vamos ver que essa polarização pode ser left ou right, ou para a esquerda ou para a direita. É o que vamos estar viendo aqui. E certeza, sempre nesta parte de plasma tem bastante matemática envolvida, certo? Não tem como fugir dela. Então é o que a gente vai fazer agora. Então, considerando a superposição de duas ondas linearmente polarizadas, teremos uma onda com polarização elíptica. Tá? Se você colocar duas ondas linearmente polarizadas, elas têm polarização elíptica. O que significa duas ondas? Uma onda se juntando com outra. Então, como se você tem um vector, uma onda que está neste plano e outra nesse, elas van a formar duas ondas linearmente polarizadas, forman una onda con polarización elíptica. Então, assim, duas ondas independentes linearmente polarizadas são. Então, o que a gente vai fazer aqui para demonstrar isso, que duas ondas linearmente polarizadas formam uma polarização elíptica, já seja elíptica ou circular, não? Porque elíptica e circular basicamente é o mesmo, o único que muda é a amplitude do vector. Então, que a gente fez aqui? Pega esse vector que está aqui e então nós pegamos aqui as duas equações de Faraday e de estas duas equações que estão aqui embaixo, da lei de Maxwell, certo? Essas duas, tá? E eu vou passar, vou colocar o B, esse ômega passa para cá, tá? Eu vou colocar B em função, que é o que eu faço aqui. B, K, o sea, esta seria a partir da equação de Ampere. 1 sobre ômega K cross E 1 e você teria um campo B2 em relação deste E2. Então significa aqui o que? Significa que estes vetores unitários, porque este vector unitario define a direção do campo elétrico E1 e este vector unitario define a direção do campo elétrico E. E como eu estou falando que eles são duas ondas linearmente polarizadas, eu estou supondo que elas formam 90 graus. Então, E1 e E2 formam 90 graus e ao mesmo tempo eles são perpendiculares a K, que é o vetor de onda. Eles são chamados de vetores de polarização, estes vetores aqui. Então, fazendo uma combinação linear de 22 e 23, o sea, sumando este más este, sería una combinación lineal. Así tengo un vector E, que sería la suma de las duas. Cuando yo sumo ese más ese, ahora que acontece que yo sumo esto más esto, você percibe que esto es constante. Entonces simplemente va a ficar E1 más E1, E1 vezes C, E1 más C2 vezes 2, y esto se va para afuera, que es lo que está aquí. Esto, siendo que la amplitud, esas duas amplitudes son números complexos, com amplitude e fase. Então, ainda estas amplitudes, estamos falando que são, eles não são vectores, mas são números complexos. Então, estou definindo aqui que este E1 vai ser E1 0 vezes exponencial de I alfa 1. Alfa 1 é uma fase. E este 2 também. Tá? Portanto, o que eu faço agora é substituir este 1 aqui e este 2 aqui. Olha como fica. Fica o vetor unitário, onde estava este termo aqui, eu coloco essa expressão, olha aqui, e onde estava esse, eu coloco esta expressão, E2. E esta expressão que está aqui, o exponencial, fica fora e não acontece nada com ele. O que eu posso estar fazendo aqui, o que eu posso estar concluindo aqui dessa equação é o seguinte: se você tem que esse alfa 1 e esse alfa 2 são iguais, então significa que tanto o campo elétrico 1 como 2 têm a mesma fase. ¿Qué significa que tienen la misma fase? Que si son dos senos, la misma fase significa que, por ejemplo, los dos son senos y el ángulo varía igual dentro del argumento do seno.
por exemplo, se a diferença entre alfa 1 e alfa 2 pi sobre 2, eles têm uma diferença de fase de 90 graus. Quando tem uma diferença de fase de 90 graus, é, isso equivale a que você tem um seno e um cosseno juntos, oscilando juntos. E tem uma diferença de fase entre o seno e o cosseno de 90 graus. Tá? Bom, mas se eu estou considerando que eles são iguais, esto é a definição no plano cartesiano aqui desse vetor. Bom, o caso mais simples de polarização é quando o caso mais simples para você analisar polarização é quando as amplitudes, esta aqui, E1 e E2, são iguais a E0. Ou seja, não tem diferença aqui entre este E0, que eles dois são iguais. E quando a diferença entre o ângulo alfa 2, este alfa 2 e este é pi sobre 2, que é o que eu estava comentando agora. Sendo, para facilitar o cálculo, eu coloco alfa 1 0 e alfa 2 pi sobre 2. Lembrando esto, ¿no? Que exponencial de más menos i pi sobre 2 es más menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Esto aquí, bueno, si você faz esto, va a ficar coseno de pi sobre 2, que es 90 grados, más menos seno, más menos i seno de pi sobre 2. Coseno de esto va a ficar z, esto va a ficar coseno de 1 y coseno de 90 es 0. Esto va a ficar mais menos i, essa expressão que está aqui. Então o que a gente faz é colocar isso lá na equação que está aqui em cima, né? Nessa equação, eu estou colocando o que? Esto mais ou menos, este exponencial fica exatamente igual, eu não alterei nada aqui. Como estes dois são iguais, têm a mesma amplitude, vai sair para fora. E vai ficar aqui exponencial de 0, que é 1, vai ficar. E aqui exponencial de pi sobre 2. Então, vai ficar 1 e aqui mais menos i. Exponencial de mais menos i pi sobre 2 vai ficar esto. Então, na verdade, essa expressão se transforma nesta expressão que está aqui. E isto é uma onda circularmente polarizada. Isso que está aqui, uma onda circularmente polarizada. ¿Por qué? Porque tienen la misma amplitud y como tengo una diferencia de fase de pi sobre 2, como expliqué aquí, na hora que esto se movimenta, esa amplitud no varía y ese vector va a rotar, ¿cierto? Ese campo eléctrico aquí está en ese plano y cuando él llega aquí no estaría más aquí. Ese campo eléctrico ahora tendría que estar aquí donde está el campo magnético. Esto significa que él rota. Él rotó 90 grados, entonces una diferencia de fase de pi sobre 2 y eso da una onda circularmente polarizada. Bom, se a gente tem que os ângulos são diferentes, aí já nós continuamos falando que são diferentes aqui, continua na mesma condição anterior, mas as amplitudes do campo elétrico também são diferentes, então já a onda não será circularmente polarizada, sino que será elípticamente polarizada, ou seja, ele continua fazendo este aqui, somente que quando ele chega aqui, se aqui tem uma amplitude de 10, aqui pode ter aqui fica o campo elétrico agora, ele vê que ele estava polarizado, só que não é 10, ou ele é maior que 10 ou ele é menor que 10. Esse é o que significa que é elípticamente polarizado. Então depois quando ele volta aqui, você que ele rotou para cá, aqui vai voltar a ser menos 10. Então a amplitude máxima em um eixo vai continuar sendo a mesma, mas a amplitude máxima em outro é menor ou menor. Então aí isso se chama elípticamente polarizado. Estou falando do campo elétrico só. O campo magnético, lógico, que tem que seguir esse comportamento também. Então aí estamos falando de uma onda elípticamente polarizada. Se as amplitudes são iguais, seria circularmente polarizado. E se ele não rota, seria uma onda linearmente polarizada. Então são coisas aí que tem que ficar claro de vocês estarem entendendo o que significa isso. Agora vem um exemplo mais claro aqui. Se uma onda está se deslocando na direção do eixo C, tá? Eu estou colocando agora que estou dando uma onda se está na direção do eixo C, e aqui eu tenho que o E1, lembrem que E1 viendo qual é a direção de propagação de E1, desse campo elétrico, e E2 do outro. Então eu estou colocando que o vector K, lembra que os três são perpendiculares, não?
Então, o que eu estou fazendo aqui é que o vetor K está se propagando na direção de Z, do eixo Z, assim, para cá, C. Então, o que significa? Se isso acontece, e eu estou falando que o vetor E1 está aqui no eixo X, ou seja, aqui seria também o campo elétrico E1, e o outro campo elétrico E2 vai estar no eixo Y. Então, eu estou juntando essas duas ondas que estão aqui. Se elas têm uma diferença de fase de π sobre 2, significa que ela em π sobre 2 está saltando este de aqui para cá e aí dá uma onda polarizada elípticamente. Então estou colocando essa configuração aí para que fique mais claro. Estou colocando essa polarização. Então eu volto a escrever aquelas equações. Então onde estava aqui E1 eu coloco EX. Ela dependia de K e de T, agora depende de C e de T. Este sería E0. Estoy considerando agora uma onda onde as amplitudes são as mesmas, circularmente polarizadas, só para analisar isso. Quando eu faço isso, quando a gente considera esta geometria do campo elétrico, de onde é que você obtém essas equações 33 e 34? Que eu fiz. Então vamos ver aqui. Essas equações 33 e 34, eu volto aqui na equação 26, tá? Na equação 26 eu reescrevo ela em função onde estava R, eu coloco Z, tá? Eu reescrevo essa equação 26, e aqui na equação 26, lembrem que eu tinha definido os campos elétricos E1 e E2 dessa maneira aqui. E1 0 exponencial de I alfa 1, que é uma fase, e aqui E2 0 exponencial de I alfa 2, tá? Só que eu tinha considerado aqui que alfa 1 era 0, então exponencial de 0 é 1 e fica somente 1, 0. E para alfa 2 igual a π sobre 2, este exponencial aqui vai ficar mais menos i. Tinha comentado isso anteriormente. Seria a equação 27 e 28. Então, se eu substituo isto aqui, voltando na equação, eu chego a esta expressão aqui, EI0, o vetor unitário na direção do eixo x, mais menos i, que é a unidade imaginária, é 2, 0, y exponencial de IKC menos omega Q. ¿Por qué es similar a la ecuación 32 que yo tinha visto? Porque agora aqui eu não estou considerando que E1 0 e E2 0 são iguais. Eu coloquei eles diferentes aqui, tá? Então o que acontece aqui é que isto é uma equação vetorial. Esto na esquerda é um vetor e aqui tem um vetor. Então o que eu faço aqui? Esse termo, esse vetor vai ser igual a x mais y, tá? Estou colocando o vetor no plano. E então, nesse plano x, y, ¿por quê? Porque lembrem que você tinha a propagação de onda, está no eixo C, e sempre o vetor, campo elétrico, ele está no plano perpendicular à propagação. Então, o campo elétrico somente tem componentes em x e em y, que é o que eu estou colocando aqui. Então, aqui nessa expressão acima, eu faço o distributivo aqui, este vezes este e este vezes este, tem dois termos. Então, este vetor somente será igual se a componente x é igual à componente x e a componente y é igual à componente y. Então, fazendo isso, você obtém, a gente tem essa primeira expressão aqui, certo? I exponencial de IKC menos ômega t é 1, 0. Então, o que acontece aqui? A gente falou que só tem sentido analisar a parte real do vetor. Lembra que eu falei isso mais adiante? Falei que ia considerar a onda sendo um harmônico em função de um exponencial imaginário. Porque quando eu considero a parte real dele, então aqui eu chego à expressão cosseno de kc menos ômega t. Então a parte real deste é o cosseno. ¿Por quê? Porque aqui vai ficar cosseno de kc menos ômega t. Na verdade aqui está faltando um parêntese, tá? Aqui na verdade é i que multiplica kc menos ômega t. Também aqui. Tá, faltou um parêntese, tá? Bom, e então aí a gente consegue obter essa expressão aqui de cosseno de kc menos ômega t. E a mesma situação aqui embaixo. Aqui como tem mais ou menos um i, vai aparecer aqui cosseno de kc menos ômega t mais i seno. Mas i com i dá menos. Então mudo o sinal aqui. Então, o que vai ficar aqui vai ser o seno e aqui o cosseno. Tá? Então voltando lá na aula, são as duas expressões que eu tenho aqui. Da equação 33 e 34 eu demonstrei ela lá, tá? Só que lembrem
que faltou um parêntese lá no, dentro do argumento do exponencial. I não é I, eu coloquei I, não, faltou um parêntese aqui, no começo e no final. Aqui, pessoal. Deixa eu escanear. Aqui faltou um parêntese, ó. Aqui, em toda essa expressão. Aí fui arrastando isso aqui também. Está faltando aqui outro parêntese. Aqui também. E parece que eu consigo desaparecer lá o... Bom, voltando aqui. Então, quando eu analiso então esta expressão que está aqui, agora eu vou analisar a parte positiva deste vetor. Esto é importante. Você vem aqui, se eu considero que todo esto é zero, então quando esto é zero, seno de zero é zero, tá? Então você tem o que? Que em zero, se eu estou analisando a parte positiva, este somente pega positivo. Em zero, cosseno de zero é 1. Então, na condição inicial, você tem o vector para aqui dirigido para cima. Somente tem a componente x. E a componente y não é zero. Em π sobre 2, né, quando você considera π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero. Então, esta componente é zero e somente vai ter componente y, porque este termo que está aqui vai ficar 1. Seno de π sobre 2, 1. Então, vai ficar o vector dirigido aqui para a direita. Isso significa que o vector pulou, quando a fase era zero, de 0 a π sobre 2, ele girou para a direita. Se você considera que a onda está indo para lá, isso se chama right, é uma polarização direita, com a mão direita. Right polarization. Agora, se você considera a parte negativa desta expressão, então significa que é uma polarização left, esquerda. A mesma situação, aqui em 0 ele tem um vetor para cima, só que como eu estou supondo aqui o negativo, em π sobre 2, o vetor gira para a esquerda, isso seria left, com a mão esquerda. Então você tem aqui, então, se as duas amplitudes do vector são iguais, isso seria uma polarização, uma onda circularmente polarizada. Se elas são diferentes, seria uma onda elípticamente polarizada, tá? Ou seja, elípticamente polarizada, você teria que esses dois são diferentes. E aqui ele faz você fazer uma análise da onda circularmente polarizada, só que a partir desta equação aqui, que é a mesma equação que eu tinha definido aqui, só que agora não estou colocando um alfa 0 e um alfa 2 0. Nesta expressão aqui, que eu fiz de apoio, eu não estou colocando exponencial de i alfa e estou colocando alfa 0. Nem alfa 1 nem alfa 2 são 0. Alfa 1 não é 0 e alfa 2 não é π sobre 2. Estou deixando ele aqui. Então, se eu coloco ele aqui dentro, vai aparecer um exponencial aqui. Eu posso colocar esse argumento aqui dentro deste argumento do exponencial que está acá, por propriedade dos exponenciais. E é o que eu faço aqui, nessa expressão. Tá? Ficar este exponencial aqui. Então, aqui tem a componente x do vector. Como no caso anterior, esto era 1 aqui nessa expressão. Eu tinha considerado isso 1, porque tinha fixado alfa 1 igual a 0. Agora, se eu não faço isso, ele fica aqui. Entender? E eu coloco ele dentro do argumento. E a expressão, quando faço a parte real desse número, vai ficar cosseno kc menos ômega t mais alfa 1. E aqui na expressão da direita, antigamente, como eu tinha considerado π sobre 2, aparecia um mais menos i aqui. E esse mais menos i, quando eu fazia a parte real disto, dá um seno aqui. Mas agora, como eu não estou colocando ele, eu estou jogando tudo isso para aqui, para dentro do argumento. Então, por isso que aparece a diferença de aqui acima. Aqui aparecia um seno em y, agora aqui aparece um cosseno, porque a parte real, eu faço a parte real disto, vai aparecer só a parte real, vai ser o cosseno. Então, o que faço é dividir esto passa para cá e esto passa para cá e faço este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es colocando esto en forma de la ecuación de una elipse. La ecuación de una elipse siempre se coloca bueno,
Entonces estoy colocando este x sobre este termo al cuadrado, da coseno cuadrado, y esto da un coseno cuadrado. Aquí estos cosenos cuadrados, como alfa 1 y alfa 2, no estoy falando, son diferentes, y yo no puedo hacer nada aquí. Aquí, si yo considero de nuevo fixo alfa 1 0 y alfa 2 pi sobre 2 y c 0, entonces este termo aquí da 1. Entonces você tem una onda, una elipse, la ecuación de una elipse, que está rotando en la parte para la derecha. Si yo coloco alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a menos pi sobre 2, continúa teniendo la ecuación de una elipse, solo que las expresiones aquí ahora, menos pi sobre 2, dan menos. Entonces tengo una onda polarizada elípticamente polarizada para la izquierda. Então, tudo bem, essa é a parte aí de polarização da onda. Então, resumindo aqui, no final já falei que ia entrar um pouco com a matemática, certo? Para tentar mostrar isso do ponto de vista matemático. Mas a partir, resumindo, das equações de Maxwell, eu consigo obter a equação de uma onda, fazendo operação matemática na equação de Maxwell. Uma equação de uma onda. Essa equação da onda, por definição, dá uma onda plana transversal, tá? Essa onda plana transversal, ela pode estar polarizada linearmente, certo? Quando é uma onda transversal, quando o campo elétrico sempre continua na mesma direção, o campo magnético também, ou pode estar polarizada circularmente ou elípticamente. Isso, quando já o campo elétrico e o magnético ficam rotando. Si la amplitud no varía, es circularmente polarizada. Si la amplitud en la rotación varía, es elípticamente polarizada. ¿Tá? Entonces eso tem que ficar claro para vocês. Ahora la parte que está faltando es falar de fluxo de energía. ¿Y qué faz una onda electromagnética? Una onda electromagnética, você sabe que ela transporta energia, certo? Energia electromagnética. Y para você entender ese transporte de energia, o sea, vamos a leer aquí, durante el deslocamento de una onda electromagnética en un vácuo hay transporte de energía caracterizado por el vector de Poynting, ese vector S. Este vector representa una cantidad de energía por unidades de área y de tiempo, o sea, una densidad de energía. Ese vector de onda se define como siendo producto escalar de E cross B, E cross H. Ese H está relacionado con el vector de inducción aquí en un caso de plasma, en un vácuo, disculpa, por ese mi 0. Então, na verdade, continua tendo o que acontece aqui nessa expressão, que o campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares e estão no plano. Então, você vê que o vetor S, o vetor de Poynting, ele está na direção do vetor K, que é o vetor de onda. Isso significa que quando uma onda vai se movimentando, essa energia vai também se movimentando junto com a onda, para frente. Tá? Então, a energia sempre se desloca na mesma direção de propagação da onda. Tá? Entonces, usando las ecuaciones de Maxwell, es posible derivar la siguiente ley de conservación de energía para campos electromagnéticos conocido como teorema de Poynting. Eu tenho essa demonstração feita. Caso você tenha interesse, como obter a partir da equação de Maxwell essa expressão que está aqui. Eu não quis colocar aqui, mas sería la derivada parcial de T, esto aquí lo integral de volumen de 1 sobre 2, esta es la permisividad en la materia de cuadrado más un medio, la permeabilidad magnética H cuadrado D3R, y es más el fluxo. Esto aquí es una integral dupla que está relacionada con un fluxo de E cross H. Ve que aquí aparece el vector de Poynting, ¿cierto? Ese S que está aquí, el vector de Poynting, menos igual a menos la derivada volumétrica de J veces E. Na verdade, então aqui você tem essa relação aqui do D, que é o vetor de deslocamento, e o vetor B na matéria. Fazendo isto que está aqui, eu vou chamar de UM, ou seja, uma densidade de energia eletromagnética. Este aqui é o vetor de Poynting. Então, a forma diferencial disto, é mais fácil escrever, é melhor escrever assim, a forma diferencial da conservação de energia é a derivada em função do tempo de esta expressão mais a divergência do vetor de Poynting menos J cruz E. Esto que está aquí en la direita, tanto este termo, la misma interpretación, este termo, o todo ese integral que está aquí, es la tasa de variación de energía almacenada en un campo electromagnético. Una tasa de variación de esa energía que está almacenada ahí.
Este termo que está aquí es un fluxo de energía a través de la superficie, ou seja, se este termo não existisse aqui, então você não ia ter deslocamento de energia junto com a onda, você ia ficar todo meio que estacionário. Não, este vetor de Poynting, esta divergência, é o que faz que exista um fluxo de energia que se desloque com a onda, que isso é muito importante. E isto vai ser igual ao trabalho mecânico para movimentar as cargas. Tá? A interpretação física da equação que define o teorema de Poynting é o trabalho feito sobre cargas elétricas pela força de Lorentz é dada pela variação de energia como resultado dos campos eletromagnéticos, mais alguma coisa, ou seja, energia que flui através da superfície, ou seja, vetor de Poynting. A conclusão importante é que os campos não só armazenam, aqui está errado, aqui é armazena, escrevi em espanhol aqui, armazé, com uma Z aqui, energia, como também transportam essa energia com o deslocamento da onda. Ou seja, eles não só armazenam energia, a onda eletromagnética transporta essa energia, e aí que a gente consegue usar a onda eletromagnética aí para nos comunicar, enfim, sem muita utilidade, essas ondas eletromagnéticas. Por último, velocidade de grupo. Então, a gente já tinha definido a velocidade de fase, agora, lembrando aqui, a gente tinha definido VPH, que é a velocidade de fase, sendo a derivada de esta função de t. Agora a gente, que vai ser ômega sobre k. Esta velocidade de fase foi definida lá na equação 12. Ela pode ser positiva ou negativa, em dependência do sentido de deslocamento da onda. Bom, as ondas se propagam em pacotes. O que significa isso? Ou seja, em um grupo de ondas com diferentes comprimentos de onda, com fases e amplitudes que interagem construtivamente, construtivamente dão máximo e destrutivamente dão mínimos no espaços. Então você tem aqui, por exemplo, esta figura aqui, que é a ideia de um pacote de onda aqui, que é o que se propaga. Considerando um pacote de onda de uma determinada amplitude, ou a fase deste pacote, ver a página 368 do livro, é E, que é essa constante, essa z que tínhamos colocado no começo da aula, menos a derivada de ômega dk em um K0. K0 é um vetor de onda, um número de onda específico, vezes t, que é o tempo, igual a zero. Tá? Esta expressão aqui aparece dentro de um análise que é feito lá, utilizando transformada de Fourier, mas matematicamente está bastante complexo lá. Esta fase, se você considera que esta fase é zero, lo que se faz para definir a velocidade de grupo, a gente define ela a partir dessa fase. Como que você define a velocidade de grupo? Então você faz aqui uma derivada em função do, se você deriva isto em função do tempo, esta derivada aqui dá 1, e você tem a velocidade de grupo, certo? Então a velocidade de grupo se define como a derivada de ômega em função de k. E pode se escrever em função da velocidade de fase. Como que se escreve em função da velocidade de fase? Bom, se a velocidade de grupo define-se como a derivada de ômega em função de k para um K0, y yo donde está omega coloco la velocidad de fase veces k de esta expresión que está aquí, certo? Omega velocidade de fase. E agora faço a derivada aqui, vai ficar o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 1, é avaliado nesse caso, mas este, o segundo, que é k vezes a velocidade de fase em função de k. Então a gente chega aqui que a velocidade de grupo ela é igual a velocidade de fase mais k0, uma velocidade de fase inicial mais um k0, uma velocidade de fase, uma derivada aqui. Então a gente tem essa expressão aqui. Essa expressão, a velocidade de grupo, vai dar três tipos de meio. O meio não dispersivo é quando a velocidade de fase não depende de k. Ou seja, se a velocidade de fase não depende do vetor de onda, por exemplo, se você tem que esse ômega é aproximadamente k, então a velocidade de fase que se define como ômega sobre k, e aqui você coloca ômega igual a ck, que é a velocidade vezes o vetor de onda, apaga k e dá c. Se isso acontece, então quando você coloca esta c aqui, a derivada disso dá zero. Então o que fica é que a velocidade de grupo é igual a la velocidade de fase.
y la velocidade de fase tinha definido aqui que seria c. Este é o caso que vai acontecer no vácuo. A velocidade de fase de grupo no vácuo são iguais. Chama-se isso em um meio não dispersivo. Em um meio normalmente dispersivo, então você tem que a derivada da velocidade de fase em função do tempo, se isto é menor que zero, então a velocidade de grupo é menor que a velocidade de fase. E em um meio anormalmente dispersivo, é quando esta derivada é maior que zero e você tem que a velocidade de grupo é maior que a velocidade de fase. Então você tem assim essa relação entre a velocidade de fase e a velocidade de grupo. É bom destacar que em muitos casos a velocidade de fase de uma onda que se desloca em um plasma pode ser maior que a velocidade da luz. No entanto, isto não está em conflito com a teoria especial da relatividade de Albert Einstein. Um trem de onda infinitamente longo, de amplitude constante, não transporta informações. Essa informação, entretanto, está contida na modulação da onda portadora, e essa modulação viaja na velocidade de grupo, que é sempre menor que c. Então, a velocidade de grupo sempre tem que ser menor que a velocidade da luz, mas a velocidade de fase ela pode ser maior que a velocidade da luz. O conceito de velocidade de grupo é útil apenas para estudar pacotes de ondas com uma dispersão muito pequena em número de ondas e frequência. Tá? Então, conclusão, isso é o que a gente tem mais em teoria aí da velocidade de uma onda eletromagnética. Então, ainda bem, aqui no final a gente tem duas definições, certo? Que es la definición de velocidad de grupo, que es una derivada de omega en función de k, y la definición de velocidad de fase, que es omega sobre k, sin derivada. Tá? E aqui, a partir dessa relação entre a velocidade de grupo e a velocidade de fase, você define se tem um meio dispersivo ou não dispersivo. Um meio não dispersivo ou dispersivo. O mais importante é um meio não dispersivo, onde a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase, que é a velocidade da luz. E a velocidade de fase pode ser maior que a velocidade da luz, e isso não contradiz la teoría de la relatividad. ¿Tá? También a gente viu então que as ondas eletromagnéticas elas são ondas planas e são ondas transversais que têm polarização, estão linearmente polarizadas ou circularmente polarizadas ou elípticamente polarizadas, e entendimos o que era a polarização left e a polarização right dessas ondas. Tá? Então, de forma geral, na próxima unidade a gente vai... Obrigado aí pela atenção.